E vem conferir a crítica da primeira temporada do remake de Rama-Mei. E lançou em outubro de 2024 a primeira temporada do remake de Rama-Mei, obra feita e escrita por Rumiko Takahashi. Para quem não sabe quem é Rumiko Takahashi, além de Rama-Mei, ela também fez as excelentes obras Yoshihiro Yatsura, que teve um remake também recentemente em anime, e do fantástico Inuyasha. Inuyasha, que eu acredito que seja a mais conhecida das suas obras. Depois que lançaram a animação remake de Yoshihiro Yatsura, a gente conseguiu perceber o quanto que as pessoas gostaram, a Netflix percebeu que as pessoas queriam consumir mais coisa. Então pegaram o mesmo traço, a mesma estética de Yoshihiro Yatsura, e aí a partir daí resolveram trazer para Rama-Mei. Um anime que, para quem não sabe, originalmente, o mangá originalmente é do final dos anos 80 até a metade dos anos 90. Ele começou a ser publicado em 1987 e foi encerrado em 1996, e foi completo com um total de 38 volumes. Além disso, Rama-Mei também teve uma animação dos anos 90, teve um filme live action, teve filmes que seguiam a história. Rama-Mei é uma história também muito famosa e agora ela ganha esse remake. E bom, eu fiquei muito empolgado, porque eu sou muito fã da Rumiko Takahashi e sou muito fã das suas obras. Tanto que eu tenho Rama-Mei na minha coleção de mangás e também estou colecionando Inuyasha. Só Yoshihiro Yatsura que eu não tenho. E quando você pensa, quando eu penso na obra, eu tinha muita curiosidade de como eles iriam trabalhar. Porque Rama-Mei é a obra mais comédia da Rumiko Takahashi. Mas ele é um humor um pouco diferenciado, porque para quem não sabe, a história de Rama-Mei conta a história de Rama, um menino que acaba indo treinar na China, e ele e seu pai acabam caindo em fontes termais. O que eles não sabiam é que cada uma daquelas fontes daquele lugar guarda uma maldição. O do pai, por exemplo, foi virar um panda. O dele foi virar uma garota. Então sempre que ele acaba caindo em água fria, ele acaba se tornando uma garota. E sempre que ele precisa voltar a ser um menino, ele acaba tendo que jogar água quente. E isso é uma grande curiosidade, porque se chove, é água fria. Se você pisa numa poça e cai nele, água fria. Se ele cai num lago, água fria, e tudo ele vai virar uma menina. Então esse conceito é muito interessante. Só que a Rumiko, ela usa uma comédia de uma maneira bem diferente no mangá. Ela usa uma maneira um pouco mais pesada em questão a como vai fazer essa nudez barra piada, o humor com nudismo. E eu fiquei com medo de uma série de 2024 ficar censurando muito isso, porque se censurasse, poderia quebrar o humor. E ainda bem que não fez. Porque a história continua muito boa. A história ela é muito dinâmica, ela é muito bem feita. Como a atriz a Rumiko, ela tem um ótimo time cômico. Como ela sabe como deixar a história interessante. Ela não é revolucionária. A história de Rama-Mei nunca foi revolucionária. Mas ela é interessante, porque a autora sabe pegar os clichês do gênero e trabalhar muito bem isso. Você sente isso no mangá. E agora, em outra mídia, com uma adaptação mais moderna, você sente mais isso. E também com o dinamismo dos animes de hoje, eu acho que acaba combinando muito bem. Porque hoje em dia os animes têm que ser um pouco mais acelerados, e tem que ter um dinamismo um pouco maior, porque a geração mais nova, ela precisa ser sempre incentivada visualmente para ela não mudar de que ela quer assistir. E Rama-Mei traz muito isso, da sua abertura ao seu final, com a sua animação à sua história. E essa parte da Rama sempre se tornar uma mulher, sempre estar apanhando, ter uma comédia sempre dinâmica, sempre algo acontecendo em tela, faz com que a comédia funcione muito bem e o anime tenha um dinamismo que faça com que ele, hoje em dia, seja um anime atual e que funcione perfeitamente para uma nova geração. Então esse é um fator muito bom de Rama-Mei. Como a história adaptada para hoje em dia funciona muito bem. E como o dinamismo que hoje em dia os animes pedem também fez muito bem para a obra, porque o dinamismo conversa perfeitamente com o que uma nova geração quer fazer. Então esse é o primeiro ponto. A atualização que precisava fazer funciona bem. A história continua funcionando bem. A história continua sendo bem feita, ela continua sendo interessante, divertida. Outro ponto que funciona bem é a comédia, como eu já mencionei. Essa comédia, esse humor, ele tem sempre um perigo, porque nessa ideia de o Rama sempre se tornar a Rama, né? Ele sempre acabar se tornando uma mulher, isso pode virar um problema. Porque quando você tem um humor que se repete muito, ele pode ficar enjoativo. E quando você pensa numa série de 12 episódios, ele pode ficar enjoativo mais ainda, sempre repetir a fórmula. Então o que faz? A autora consegue utilizar isso de formas diferentes, de maneira criativas. E eu gosto muito disso. Funciona muito bem, porque acaba não enjoando.
E sempre acontece coisa em tela, como eu mencionei. Sempre parece que o episódio ele nunca fica no mesmo formulaico. Sempre ele traz personagens novos, desde uma ginástica artística a uma patinação no gelo, que faz com que você, como público, queira conseguir continuar consumindo. Queira não fique enjoado com aquela repetição da fórmula semanal. Porque Rama-Mei visivelmente é uma obra que semanalmente ela funcionaria melhor para uma TV. Porque você não ficaria cansado. Numa maratona isso poderia enjoar. Por o Rama mudar, não é o ponto principal da comédia, e sim o que acontece na sua volta, acaba fazendo com que isso não enjoe e seja uma boa série para maratonar. Inclusive, se quem quiser, eu até recomendo. É boa para você passar o tempo, só passar o tempo, mas se quiser maratonar também pode funcionar muito bem. Então a comédia também é muito boa. Só que isso também funciona por causa dos personagens. Nem todos têm o tempo necessário para ser desenvolvido, nem todos conseguem ter aquele ponto que você vai gostar deles, mas são personagens bons e carismáticos. O casal principal, que ainda não está sendo desenvolvido, ele não é tão forte assim, mas é normal no começo, pra quem não leu o mangá, ele é assim mesmo, demora pra você realmente sentir mais química entre eles, mas já que a comédia funciona bem, porque você se importa com eles, porque mesmo que eles não estejam juntos, são personagens carismáticos, foi como eu falei, existem personagens secundários que poderiam ter mais espaço, existem personagens secundários que poderiam ter uma voz mais ativa dentro da série, poderia ter mais participação pra gente ligar mais pra eles, mas mesmo assim, são personagens bons e carismáticos que merecem destaque, porque eles funcionam bem. Então você tem uma história boa, não é excelente, mas é boa. Você tem ótimos personagens, que eu acho que os secundários poderiam ter mais espaço, mas todos são funcionais. Você tem uma boa comédia e faltou falar da animação. E a animação é excelente. Outro ponto que funciona muito com a modernidade que precisava. Porque quando você pensa, como eu falei em Rama-Mei, a animação precisava ter uma fluidez, um dinamismo, ajudar na comédia. E isso funciona, porque, primeiro, ela é linda. A animação é muito boa, muito fluida e muito bem feita. Pra quem gostou de Urusei Yatsura, recomendo muito que assista Rama-Mei, porque eles seguem o mesmo formato de animação. Afinal, é da mesma autora, é do mesmo estúdio, então eles seguiram o mesmo formato. Então ele tem esse dinamismo com bastante movimentação, muita fluidez e muitas cores. E as cores ajudam muito em Rama, como ajudavam muito em Urusei Yatsura, no remake que saiu. Os dois acabam trabalhando muito bem isso, da fluidez, do dinamismo, das cores. E isso acaba ajudando em batalha, porque Rama-Mei tem muita luta e elas são bem feitas, são fluidas. Poderia ter algumas mais marcantes, porque você vê que a Rama sempre pega mais leve com os adversários, porque ela é muito forte. Mas mesmo assim, funciona bem. E eu gosto muito de como os traços de animação vão mudando dependendo com quem estão lutando. Tem uma vilã, por exemplo, que usa rosas, então você sente muito mais a força do azul, você tem muito mais a força do verde e também do vermelho. Uma rosa azul, no caso. Quando você pensa no gelo, você tem um azul mais forte, focado realmente no azul mais claro, por causa do gelo e da água. Quando você pensa em outros momentos, tem um personagem que ele se perde muito na China, então você acaba vendo muito da bandana deles. Tem a Shampoo também, que tem um estilo visual diferente. Inclusive, parabéns para Rumiko Takahashi e pela excelente criatividade que ela tem para criar visuais diferentes para personagem. Do mangá e no anime, você sente perfeitamente isso. Então a animação é muito boa também. É um anime que com certeza vale a pena. Você procura uma comédia leve, divertida, boa para passar o tempo, que não vai mudar a sua vida, mas é muito boa. Você vai querer assistir volta e meia? Funciona para você. Como eu falei, maratonando, excelente, porque é uma série que ela te prende pela comédia. Semanalmente, ou diariamente, ou na hora de comer, vai funcionar perfeitamente bem, porque ele vai ser uma distração boa. E também vale sacar, a trilha sonora também é boa. Não é excelente, mas é boa, também é funcional. Igual a da abertura, inclusive, bem marcante. Mas a trilha do anime em si, eu acho que ela funciona bem. No fim, foi uma grande surpresa, um grande alívio, porque eu tava com medo que o anime fosse ruim, que ele não funcionasse para os dias de hoje, principalmente pela algumas censuras que poderiam acontecer, mas não, ele continua funcionando perfeitamente bem. Concluindo, Rama-Mei é o anime que me surpreendeu positivamente. Eu tava com medo da forma como eles iriam adaptar essa obra para os dias de hoje. Mas no fim, a história continua boa, os personagens continuam carismáticos, a animação continua muito boa e a comédia funciona muito bem com uma boa trilha sonora. É um anime muito bom que com certeza vai ser o tempo. Ele não é excelente porque ainda sinto alguns problemas que desde a obra original tem aqui volta, como eu mencionei. A falta de um antagonista é visível e isso acaba enfraquecendo alguns pontos. É óbvio que o resto acaba sendo tão rápido que ele te prende, mas falta um antagonista mais forte. Outra coisa, personagens secundários são bons, mas poderiam ser mais explorados, ter mais tempo de tela. Você também sente falta em alguns pontos em relação a uma ameaça tão grande, além do vilão, para outros pontos que poderiam acontecer. No fim das contas, Rama-Mei realmente vale a pena e com certeza eu recomendo, apesar de sim ver alguns problemas. E por isso que eu fecho a primeira temporada do remake de Rama-Mei com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da primeira temporada do remake de Rama-Mei? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.